Estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade. E nesse mês tão especial, né? Maio, mês das mães, mês das noivas e também, gente, é o mês de acelerar. Quem precisa declarar o imposto de renda e ainda não fez, estamos nos últimos dias de acertar as contas com o Leão. E esse, inclusive, é o nosso primeiro assunto, abrindo aqui o nosso encontro de hoje. É muito bom estar com você aí do outro lado. E para levar muita informação sobre esse momento de declaração do imposto de renda, a minha convidada aqui comigo, a doutora Eduarda Prada Radke, que é advogada tributarista. Doutora Eduarda, seja muito bem-vinda. Olá, Denise, muito obrigada. Obrigada por me receber para conversarmos de um tema tão importante. Pois é, e diferentemente de anos anteriores, esse 2023 está dando um tempinho a mais para fazer essa declaração do imposto de renda, acertar as contas com o Leão, só que esse tempinho a mais também está terminando, né? Isso mesmo, Denise. O último dia para declarar, para fazer a sua declaração de imposto de renda é agora, dia 31 de maio. Então, entramos aí nesse mês, já estamos, né, com um pouquinho do mês aí já decorrido, então a gente aconselha que quem ainda não cuidou desse assunto, procure o mais rápido possível um profissional da contabilidade ou providencie esses documentos para fazer ou por conta própria ou contando com o auxílio aí de alguém capacitado para declarar o imposto de renda. Começando com aquela pergunta, por exemplo, que muitas pessoas podem estar se fazendo, quem ainda não sabe se está nesse grupo ou não, quem deve declarar o imposto de renda? São alguns grupos que têm a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. E o primeiro adendo que eu faço é que não necessariamente porque você declara imposto de renda, você tem imposto a recolher. Tá? Então aqui a gente vai falar nesse primeiro tópico da obrigatoriedade em declarar. Tá? Aqueles que obtiveram ganhos ao longo do ano tributáveis acima de 28.560, o que dá mais ou menos 2.300 e alguma coisinha ali por mês, essas pessoas devem declarar, tá? Então aquela pessoa que sabe que tem um rendimento superior a isso ou que chega próximo a isso, então ela tem que procurar um profissional da contabilidade ou se inteirar para saber se ela está dentro de fato desse grupo de obrigatoriedade de declaração. Além disso, aquelas pessoas que ganharam rendimentos não tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$40 mil no ano calendário, então a gente fala de 2022 até final, né, do ano de 2022, essas pessoas também têm que fazer a declaração de imposto de renda. Além disso, quem tem um conjunto de bens e direitos superiores a R$300 mil também tem que fazer a declaração do imposto de renda. Aí a gente entra em alguns grupos mais específicos, mas é bom a gente ressaltar. Aqueles que operaram na Bolsa de Valores e obtiveram uma movimentação superior a 40 mil, essa pessoa tem que declarar o imposto de renda pessoa física para prestar contas relativa a essas movimentações financeiras para a Receita Federal. Rendimentos não tributáveis, o que seria isso, doutora? Bom, rendimentos não tributáveis, por exemplo, podem se encaixar na distribuição de lucros de uma empresa. Então, às vezes, nós temos um contribuinte que é sócio de uma empresa e ele recebe o seu salário, o seu prolabore, a sua distribuição de lucros por meio dessa empresa, o que, por enquanto, é isento de imposto de renda pessoa física. Se isso superar, esse montante de todo ano, superar R$40 mil, mesmo sendo isento de imposto de renda, essa pessoa tem que declarar que recebeu esse valor. E aí eu ressalto que a gente entra na diferença entre dever declarar o imposto de renda ou ter imposto a pagar. São coisas diferentes. Não necessariamente quem é obrigado a declarar imposto de renda vai ter imposto a pagar. Inclusive, algumas pessoas não têm imposto a pagar, mas têm a restituir. Então, aí também a importância da declaração no prazo correto, aproveitando esse tempinho aí do mês de maio ainda, para fazer isso com calma, buscar toda a documentação necessária. E o que vai depender a situação em que eu vou fazer a declaração e vou ter que pagar, prestar contas até financeiras para a Receita, e aquela situação em que não, eu faço a declaração, mas não vou ter que arcar financeiramente com essa declaração? Denise, é muito variável e é bom contar com o auxílio de um profissional justamente porque a análise ela é muito caso a caso, tá? Então nós temos pessoas que têm um conjunto de bens superior a R$300 mil, que recebem o valor que justificaria, né, fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, mas às vezes ela tem dependentes e tem deduções que aí vão abatendo o que ela teria a pagar para a Receita Federal a título de imposto de renda pessoa física, vão abatendo aí desse valor. Então, como o contribuinte ele deve analisar o seu contexto, ver com os seus dependentes quais são os gastos dedutíveis que eles podem
colocar aí nessa declaração de imposto de renda, ver também se eventualmente não houve algum rendimento que houve o imposto de renda retido na fonte. Como essa análise é caso a caso, então a gente reforça a importância de contar sempre com o auxílio de um profissional, ou para aqueles que fazem a declaração de imposto de renda sozinhos, contar com fontes sérias de informação. Então, canais, fontes sérias que trazem a informação correta para o contribuinte poder se apoiar aí nesse momento de declaração de imposto de renda. Doutora Eduarda, a declaração ela é individual ou eu posso fazer a declaração, por exemplo, citando os membros da minha família, sou casado, meu marido, ou vice-versa também, em meu nome, fazendo essa declaração do imposto de renda? É comum que os casais, ou um homem ou uma mulher, contem como dependentes um do outro, tá? Mas aí vai da dinâmica de cada família, Denise, depende do contexto de cada família. Cada casal vai entender qual é a sua dinâmica, se os dois são assalariados, se não são, se um é sócio de uma empresa, o outro também, ou não, o outro não conta com rendimentos aí fixos por algum tipo de emprego, algum tipo de contribuição. Então, a dinâmica de cada família é que vai ditar qual é a melhor forma de fazer essa declaração de imposto de renda. Se cada um faz a sua, se um é dependente do outro. Os filhos é comum que a gente veja até uma certa idade, tá? Que eles sejam declarados como dependente na declaração de imposto de renda dos pais. E aí a gente lembra, né, que os filhos não podem constar como dependentes nas duas declarações, caso o pai e a mãe declarem imposto de renda separadamente, né? Então, mais uma vez... qual idade os filhos fariam parte desse apresentar como dependente na declaração? Existem vários requisitos, mas a grosso modo até 24 anos esses filhos podem contar como dependentes. Mesmo tá? já estando trabalhando esse filho? Mesmo já estando trabalhando. E aí a gente lembra também que o imposto de renda pessoa física, ele não tem uma limitação de idade para pagar. Muitas vezes a gente tem menores de idade que têm a obrigatoriedade de declarar e recolher imposto de renda pessoa física, tá? Porque o imposto de renda, ele foca justamente no fato gerador que é obter a renda. E muitas vezes existem casos aí de crianças que já trabalham de alguma forma, já têm a sua renda de alguma forma, e tem sim que declarar o imposto de renda e recolher esse imposto. Então, as fontes sérias de informação, elas sempre vão trazer o caso a caso, né? Quais são as especificidades de cada caso. Mas é importante os pais estarem atentos, principalmente para os filhos ali a partir da idade adulta, né? Eventualmente já recebem alguma bolsa de algum estágio, de algum trabalho que eles tenham, ou já tem também os seus próprios bens em seu nome, então um carro, um apartamento, alguma coisa nesse sentido, é importante para estar atento para saber se essa pessoa ainda pode constar como dependente. Doutora Eduarda, você mencionou também a questão carro, apartamento, imóveis aqui, né? E muitas pessoas vão fazer a declaração do imposto de renda e acabam não apresentando esses bens. Colocam ali na declaração o que recebem, né, ao longo do último ano, o que receberam ao longo do último ano, a movimentação financeira no banco e apenas isso, doutora. É uma declaração incompleta, uma declaração que também pode ser aceita pela Receita Federal, tá certo, tá errado? Bom, certo não está, tá, Denise? O correto é o contribuinte sempre declarar tudo aquilo que ele tem no seu conjunto de bens e direitos, de rendimentos, da movimentação financeira. Essa seria uma declaração completa, né? A Receita Federal pode ou não perceber essa falta, tá, desse bem, desse contribuinte, por causa da comunicação dos contribuintes ou que fizeram um negócio com essa pessoa. Então, quem lhe vendeu essa casa, esse imóvel, esse terreno, comunicou à Receita? Se ele comunicou, provavelmente a Receita terá essa informação e você corre um risco ao não declarar no seu imposto de renda que você adquiriu aquele bem, né? Então, é sempre importante o contribuinte lembrar que existem empresas que são obrigadas a informar essas movimentações, então as incorporadoras, as construtoras, os registros de imóveis, todas essas empresas têm a obrigatoriedade de mensalmente prestar contas à Receita. E que se você fez alguma operação com algum dessa tipo de contribuinte, tipo de empresa, é importante saber que, por mais que você não declare, a Receita tem acesso a essa informação. Aí, se esse contribuinte, por algum outro motivo, chamar mais atenção na sua declaração de imposto de renda, corre um risco mais sério ainda de cair na chamada malha fina, né? Então, sofrer alguma fiscalização, ter que esclarecer essa situação, consertar e, às vezes, pagar uma multa.
E caindo na malha fina, doutora, quais são as consequências até para o dia a dia desse contribuinte, para o dia a dia desse cidadão? Existem vários tipos de fiscalização, né? Qualquer necessidade de prestar esclarecimentos, a grosso modo nós chamamos, né, caiu na malha fina. Então a Receita Federal percebeu aí alguma inconsistência ou precisa de mais alguma informação para entender se aquilo foi declarado da forma correta, se faltou alguma informação, se tem tudo ao seu alcance ali. E aí o contribuinte pode levar multa, pode ter que declarar um valor que ele não declarou e gerar a necessidade de recolher o imposto sobre esse valor que não estava declarado. Então é também uma análise casuística, porque vai depender desde qual foi a inconsistência, como ela chegou à Receita Federal, até o tamanho, né, desse dever que ele deixou de declarar, deixou de informar, deixou de recolher. Então é uma análise bem casuística também. Algumas pessoas imaginam que não precisariam declarar o imposto de renda e de uma hora para outra se surpreende com o CPF. O CPF está inconsistente, o CPF não pode mais movimentar qualquer tipo de situação ali dali para frente. Já é uma ligação, já é um sinal em que alguma coisa ficou faltando no passado, algum atalho foi feito, infelizmente, o problema não foi resolvido? Exatamente, Denise. O mais comum é que a gente veja aí problemas para regularizar outras questões. Então, eu vou tentar emitir um passaporte, eu vou promover a atualização de algum documento meu junto a algum órgão registral, seja da União, do Estado ou do município, e percebo lá que tem uma restrição no meu CPF. Pode ser sim um indício de que ou essa pessoa deveria ter declarado imposto de renda, ou ela já caiu em alguma fiscalização e não promoveu a regularização necessária. Então esse seria assim o auge, né, do problema, quando ou ignora por muito tempo a necessidade de procurar um profissional ou de procurar a informação correta para saber, deveria ter declarado, não deveria, coloco aquele rendimento, não coloco, ou realmente essa pessoa recebeu uma notificação e não promoveu o ajuste necessário. Aqui estamos falando do ano 2023, mas sempre se baseando com o ano anterior. Então, toda a minha movimentação do ano de 2022, para agora fazer parte da minha declaração nesse ano de 2023, cujo prazo vai até o final desse mês de maio, doutora. É isso mesmo, Denise. Então, aqui a gente está falando da declaração de imposto de renda 2023, mas ela diz respeito a janeiro de 22 até 31 de dezembro de 2022. Então, esse é o ano calendário, que a gente chama. É o ano que o contribuinte vai ter que analisar se obteve rendimentos que atingem esses gatilhos que fazem a necessidade da declaração do imposto de renda, se tinha um conjunto de bens aí que obriga a declaração e todos esses temas que a gente vem conversando. E todas essas informações, doutora, sempre com base em documentos ali também apresentados na hora da declaração do imposto de renda, ou basta preenchimento das informações sem a comprovação do documento? Não, principalmente quando a gente fala em dedução ou comprovação dos rendimentos, o ideal é que o contribuinte tenha consigo os documentos comprobatórios dessas operações, tá? Então a gente aconselha que sejam mantidos por 5 anos, no mínimo, esses documentos. Então, notas fiscais de algum tratamento de saúde, do pagamento do plano, de alguma internação, dos gastos com escola, dos dependentes, por exemplo, a gente recomenda sempre que mantenha armazenado por 5 anos, na eventualidade justamente dessa fiscalização que a gente chama de malha fina. Então, às vezes a Receita pode pedir alguns esclarecimentos e isso não vai gerar nenhuma multa, nem nenhum imposto a mais a pagar. Mas é bom que o contribuinte tenha a comprovação, né, de que de fato aquele documento contábil ou aquele documento fiscal comprove essa dedução, esse rendimento, enfim. A declaração do imposto de renda, ela muda para pessoa física e pessoa jurídica, doutora? Muda, Denise. A declaração de imposto de renda pessoa física é essa que a gente está conversando, que é essa época do ano que ela normalmente vem aí nos exigir alguns cuidados a mais, o contato com o contador, a busca por alguns documentos. Já as empresas, a depender do seu tipo de tributação, do seu regime de tributação, elas vão ter as suas rotinas fiscais e os seus prazos. Normalmente as empresas devem mensalmente apurar e recolher o imposto de renda pessoa jurídica. E aí são rotinas fiscais completamente diferentes, né, Denise? A gente tem desde o Simples Nacional até o lucro presumido e o lucro real. Cada empresa vai se adaptar a essa rotina, os documentos necessários para fazer essa apuração e esse pagamento. E a pessoa física, embora a gente aconselhe que ao longo de todo o ano ela vá mantendo esses documentos, essas notas, esses comprovantes de rendimento para si, para chegar agora, início do ano, e ter mais fácil esses documentos para elaboração do imposto de renda, o prazo é agora até 31 de maio.
vocês essa parte final, de repente essa orientação, fazer o beabá ao longo de todo o ano. Então dá um pouquinho mais dessa aula para quem nos acompanha agora em casa, para quem está se vendo perdido nesse momento, por exemplo, e de repente terminado esse prazo de agora, mas depois já tendo que pensar no próximo imposto de renda, como é que pode ser então essa vida mais fácil do contribuinte? Bom, é muito importante que então o contribuinte tenha em mente que por mais que ele ache que não vá ter imposto a pagar, é importante entender que ele pode sim e deve muitas vezes declarar o imposto de renda. Como ele vai fazer isso? Então, eu negociei um imóvel, eu adquiri um automóvel, eu vendi alguma propriedade minha, guarde esse instrumento, tá? Esse contrato, essa prova dessa negociação, né, dessa operação que você fez com outra pessoa ou com uma empresa. Eu fui ao médico, eu paguei o meu plano de saúde mensalmente, eu tive uma internação, eu paguei a escola dos meus filhos, eu paguei o plano de saúde do meu filho, da minha esposa, do meu marido, ou até do meu pai, da minha mãe, que podem também ser dependentes. Guarde esses documentos, tá? Tem uma pastinha, pode ser física, ou até ela pode ser digital também. Mas acumule esses documentos relativos a esse ano, a esse ano calendário, em algum lugar para que no início aí do ano que vem você tenha mais fácil acesso, estejam todas as operações ali acumuladas de uma forma só, porque em um período só do ano pode parecer muita coisa, né? Poxa, eu já não lembro mais o que eu negociei, o quanto eu ganhei, se eu ganhei um bônus, se eu ganhei só o meu salário, se o meu empregador reteve na fonte, não lembro onde é que eu enfiei meu informe de rendimentos. Então, se ao longo do ano for guardando esses documentos, facilita bastante a sua vida e também a do profissional da contabilidade, que eventualmente pode te ajudar nesse momento. Deixa eu te perguntar, com certeza muitos clientes no teu escritório e ao mesmo tempo de cada 10 clientes, 10 contribuintes, quantos fazem isso com essa lição bonitinha ao longo do ano? É bem raro, Denise, é bem raro, mas é comum que a gente veja que socorre com quem já se incomodou com o imposto de renda. Então, quem já provou alguma vez aí do gostinho da malha fina, essa pessoa toma mais cuidado para os próximos anos, porque justamente vê que não seria necessário chegar a esse ponto, ou quando chega, quando precisa de fato prestar esclarecimentos, ter tudo ali à mão é uma tranquilidade a mais para o contribuinte. Organização, né? E sempre é tempo de fazer essa organização. Sempre é tempo e também é um tempo que a gente acha que está perdendo, mas na verdade estamos ganhando segurança e tranquilidade. Então, estar em dia com a Receita Federal, por mais que isso possa nem gerar imposto a recolher, é uma tranquilidade para o contribuinte, de que ele pode livremente negociar os seus bens, adquirir outros bens, constituir uma empresa, tirar o seu passaporte, viajar tranquilamente. Então, é essa tranquilidade que a gente não consegue estimar em valor, mas que vale muito. Isso aí. Doutora Eduarda, muito obrigada por estar conosco. Nosso tempo já terminou, mas foi muito bom te receber aqui e começar esse nosso programa com essas informações tão importantes. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até mais. Gente, intervalo comercial. Na sequência tem muito mais, tá? É rapidinho. Eu volto já.